Você conhece a Rádio Web Divulgar? Somos uma rádio espírita que funciona com uma intensa programação musical e informativa durante 24 horas. Para ouvir a rádio, basta acessar o site www.divulgar.net. Ditosos, ditos e ditados para o Evangelho no Lar. Se encontra à disposição nas principais plataformas de venda. E um bom Evangelho no Lar para todos. Olá, irmãos. Estamos aqui para mais um webinário da AME, Associação Médica Espírita do Maranhão. Com muita alegria, hoje nós vamos falar de um tema muito importante, muito relevante, que é sobre o passe. Mas, como sempre, para iniciar os nossos trabalhos, nós vamos fazer uma oração para que haja sintonia com o alto, para que estejamos inspirados com esse momento. Então, fechemos os nossos olhos, sempre agradecendo ao Pai, aos nossos mentores, aos nossos anjos de guarda, por toda a proteção que temos recebido, por toda a inspiração para resolvermos os problemas que são tão comuns dessa nossa jornada evolutiva. Que possamos estar confiantes que não estamos aqui sozinhos, que temos a proteção do alto, basta estarmos sintonizados com eles, através dos nossos pensamentos, nossas atitudes, sempre com muita gratidão. E assim, Pai, nós te pedimos, estejamos em egrégora de oração nesse momento, por todos que estão em sofrimento, e que possamos aliviá-los de alguma forma, com o estudo, com os nossos conhecimentos, e com essa conversa de hoje. Que o Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Então, irmãos, como eu falei, hoje nós vamos conversar sobre o passe. Mas nós não vamos falar do passe em si, porque tem muita gente bem mais competente nesse tema e que já tem palestras assim disponíveis até na internet sobre o que é o passe, tipos de passe. Hoje nós vamos conversar sobre o passe como forma de tratamento. Será que o passe cura o corpo e a alma? Cura só a alma? As pessoas, quando procuram uma casa espírita e que vão pedir para tomar um passe, elas estão doentes do corpo físico ou da alma? O que dizem as pesquisas sobre isso? Então, nesse primeiro slide, nós vamos falar sobre a relevância desse tema. Por que nós buscamos esse tema? Porque saúde integral, pela Organização Mundial de Saúde, a definição é que a saúde não é só a ausência de doença. A saúde verdadeira é aquela que envolve o bem-estar social, o bem-estar mental, físico e espiritual. Portanto, meus irmãos, houve no mundo uma conscientização de que nós precisamos ajudar a medicina convencional com outras práticas para que haja também o tratamento da alma, do espírito. Portanto, em 2006, no Brasil, foi implantada a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, através dessas portarias. E o que são práticas integrativas e complementares? PICs. São tratamentos que utilizam recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais voltados para prevenir diversas doenças como depressão e hipertensão, porque essas são muito prevalentes. Mas, em alguns casos, também podem ser usados para tratamentos paliativos de outras doenças crônicas. E vejam bem, paliativos, né? Quer dizer, pode não curar, mas pode colocar a pessoa em equilíbrio da sua doença.
Atualmente, o Sistema Único de Saúde, o SUS, oferece de forma integral e gratuita 29 procedimentos de práticas integrativas e complementares, chamadas PICs, à população. E nesse próximo slide, nós vamos ver o que a espiritualidade diz sobre essa ação dessas práticas com a medicina, se nós podemos confiar nos médicos que estão orientando esse tipo de prática. Então, em uma entrevista, perguntaram a Chico Xavier: desejará você contar-nos alguma coisa de sua experiência ao contato de Emmanuel com respeito à atitude que devemos assumir perante as nossas próprias doenças? E não foi à toa que fizeram essa pergunta, porque nós sabemos que Chico Xavier tinha vários comprometimentos do seu corpo físico. Então, Chico responde: nosso amigo espiritual é de opinião que precisamos guardar calma e paciência perante quaisquer enfermidades de que sejamos acometidos, procurando, ao mesmo tempo, atenuá-las ou afastá-las por tratamento adequado, ou seja, através do médico, né? A esse respeito, narrarei um dos primeiros diálogos que tive com ele, com Emmanuel, em 1931, Chico contando isso. Achava-me sob o domínio da doença complexa que trago até hoje em meu olho esquerdo. Chico tinha um problema gravíssimo, ele tinha dores terríveis nesse olho, e ele psicografava à noite e dia, então ele conversou com Emmanuel sobre essa dor do olho dele. E Emmanuel, então, apareceu pela primeira vez para ele nessa situação. E Chico rogou a ele orientação para o caso, ele estava sofrendo muito e queria ficar curado. E Emmanuel respondeu para Chico: tenha serenidade. Você está sob o cuidado de benfeitores espirituais dedicados e sob a assistência de médicos atenciosos e amigos. Quer dizer, ele estava tendo a assistência do alto e dos médicos aqui na Terra. E Chico Xavier, então, responde: devo prosseguir sob a orientação da medicina? E Emmanuel não pestaneja, ele responde: sim, como não? A medicina está no mundo em nome da divina providência. Então, devemos confiar na medicina, porque existe a inspiração da divina providência sobre os médicos e os cientistas. Então, gente, nós vamos procurar as evidências científicas que têm mostrado benefícios desses tratamentos, integrando a medicina convencional e as práticas integrativas complementares. Tem crescente número de profissionais capacitados e habilitados, realmente não só habilitados tecnicamente, como pelo amor, pela dedicação, né? Então, há uma maior valorização dos conhecimentos tradicionais, de onde se origina grande parte dessas práticas, maioria do Oriente. Mas é importante que se diga que essas práticas, elas não substituem o tratamento tradicional. Então, se a pessoa toma seu medicamento para diabetes, para hipertensão, não é porque ela vai fazer qualquer outro tratamento complementar, integrativo, que ela vai abandonar seu tratamento medicamentoso. Elas são um adicional, um complemento no tratamento, indicadas por profissionais específicos, conforme a necessidade de cada caso. Porque tem casos que, infelizmente, já chegam num ponto em que essas práticas também não vão atuar. Então, tem que ter uma indicação médica precisa sobre esse caso. E aqui nós vamos citar algumas das principais, as que estão disponíveis no Sistema Único de Saúde. Muitas dessas já são conhecidas. E eu não vou falar de cada uma, porque já tomaria todo o tempo, e nosso objetivo não é falar especificamente de cada uma, nós vamos nos dirigir ao passo. Então, a apiterapia, por exemplo, é um tratamento que vem derivado das substâncias da abelha. Por exemplo, é do mel, é do própolis, é até mesmo das toxinas da abelha. A Ayurveda, que desculpa que o R está aí fora do lugar, ele é depois do U, não é depois do E. Então, é a Ayurveda. É um tratamento de origem do Oriente que inclui uma integração com a natureza e, principalmente, com a alimentação específica. Tem outras, por exemplo, crenoterapia, que também não é muito conhecida. É o tratamento através de águas minerais.
E aí eu coloquei de vermelho imposição de mãos, né? Porque seria correspondente ao passe. Ela está lá nas práticas integrativas complementares no SUS. Eu coloquei aqui um asterisco em acupuntura. A acupuntura é muito polêmico, porque ela começou no mundo como se fosse algo esotérico, algo apenas energético. Mas com as pesquisas já ficou demonstrado que a acupuntura tem ações neuroimunoendócrinas. Ela está mudando o potencial de ação de célula, ela tem ação no sistema nervoso central, periférico, nos hormônios. Então, não é uma técnica inocente que possa qualquer pessoa fazer. É uma técnica que hoje se transformou numa especialidade médica, a acupunturiatria, mas também não é tema do nosso congresso. Aí tem o reiki. O reiki também é imposição das mãos. Sobre isso, nós vamos ver aqui no próximo slide que há uma conceituação entre imposição das mãos, reiki e passe espírita. E quando a gente for ler, vocês vão ver que o objetivo e o mecanismo é o mesmo, só muda a forma, a técnica como é aplicada. Então, quando você vai ver o que é nesse texto de práticas integrativas complementares, imposição das mãos, lá está escrito, prática terapêutica secular, que implica um esforço meditativo, ou seja, a pessoa tem que estar concentrada que estiver aplicando, para a transferência de energia vital, chamada Qi, no Oriente, principalmente na China, Prana, que já é uma denominação na Índia, por meio das mãos, com o intuito de restabelecer o equilíbrio do campo energético humano, auxiliando no processo de saúde e doença. E Reiki? Reiki é uma prática terapêutica que utiliza a imposição das mãos para a canalização da energia vital, que é o Qi, o Prana, visando promover o equilíbrio energético necessário ao bem-estar físico e mental. Busca fortalecer os locais onde se encontram bloqueios, os nós energéticos, ou seja, nosso nível energético está carregado, eliminando as toxinas, equilibrando o pleno funcionamento celular e restabelecendo o fluxo de energia vital útil. Aí o passe espírita, qual é a definição que eles dão? Essa definição, aliás, não está lá nas práticas integrativas, porque lá não tem esse nome de passe espírita. Lá nas práticas integrativas tem imposição das mãos e reiki. E aí nós fomos buscar a definição de passe espírita através dessas obras de Emmanuel, e aí vem, é uma transfusão de energia psíquica, energias psíquicas e espirituais. Isto é, a passagem de um para o outro indivíduo de uma certa quantidade de energias fluídicas vitais é o Qi, é o Prana, psíquicas ou espirituais, propriamente ditas. Então, com essas definições, nós vamos ver que o objetivo e o mecanismo que acontece, a regeneração da alma e do corpo físico é o mesmo, só muda a técnica, a forma como essa imposição de mãos é aplicada. E aí nós continuamos lendo sobre o passe, com Emmanuel, e vem o passe como técnica de transmissão de energia, não é recente, remonta aos mais antigos tempos do ocultismo e do esoterismo, viu como vai se juntar com o prana, com o Qi. Talvez decorrente disso surgiram nomes e técnicas os variados possíveis, sem falar nas concepções equivocadas atribuídas à nomenclatura já bem definida. Desse embaralhamento, restou a constatação límpida de que nós, até nós, os espíritas, já não nos entendemos quando nos referimos ao passe, como se os termos que os envolvem formassem um verdadeiro dialeto, e o que é pior, um dialeto muito pobre e conflitante. Nós vemos, às vezes, nos cursos de passe, diferenciais apreciações, definições, mudando de uma casa espírita para outra. O que fazer para sair do impasse do passe? Só há uma resposta: estudar. É o que nós estamos tentando fazer aqui.
E estudar não é apenas ler um livro, assistir a uma palestra ou participar de um curso. É tudo isso e muito mais. É pesquisar, experimentar com equilíbrio e boa orientação, com critério e bom senso. Foi extraído de uma apostila de passe, de curso de passe, e que tem como referência esses livros, essas psicografias que estão listadas aí embaixo. E Jesus? Nesse próximo slide nós temos uma imagem bela. Jesus curando com imposição das mãos. As curas realizadas por Jesus pela imposição das mãos, que é o passe. E como é que se explica teoricamente, como é que funciona com esses milagres que Jesus fazia, as curas? Está lá em Gênesis, no capítulo 14, que fala dos fluidos. Nós também não vamos nos ater sobre isso, que isso é tema de uma palestra. Mas eu trouxe aqui as referências para quem quiser se aprofundar e entender como, cientificamente, como que é explicada essa cura, as curas que Jesus fazia. E para isso nós temos que ter conhecimento do que é fluido, do perispírito, sobre mediunidade, sobre obsessões e possessões. Então, Jesus curava com a imposição das mãos, com um passe. E aí nós fomos pesquisar, que seria o objetivo da nossa conversa de hoje. PubMed é uma plataforma médica que tem pesquisas sérias, só vai para essa plataforma pesquisa que seja de um nível científico fidedigno. Então, quando a gente coloca lá, no PubMed, imposição das mãos, aparecem 24 pesquisas, mas todas com o nome de Reiki. O nome de passe, imposição das mãos, não vem. Já no Google, se você coloca imposição das mãos, aparece 269 mil, mas tudo com esse nome de Reiki. Porém, passe espírita, na plataforma médica, PubMed, vai ser 0. Não vem nada. Não, nenhum médico, nenhum cientista, ninguém da área de saúde fez um estudo sobre passe espírita que seja publicado nessa plataforma fidedigna. Já no Google, se você coloca a palavra passe espírita, aparece 1.070. Né? 1.070.000. 1.070.000. Obviamente que a gente não pode saber nem as da meta-análise. Meta-análise é quando um grupo de cientistas se reúnem para dizer que pesquisas são mais sérias, são mais confiáveis. E aí aparecem 612 mil também. Nós não podemos ver todas as 612 mil. E daí que nós escolhemos inicialmente uma pesquisa feita no Brasil, no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. O que eles fizeram nessa pesquisa? Pegaram 26 bebês prematuros e dividiram em 2 grupos, que receberam imposição das mãos, ou seja, passe, com intenção de cura, durante 3 dias consecutivos por 10 minutos, certo? 10 minutos, 3 dias consecutivos. Em um dos grupos, a imposição foi realizada por técnicos de enfermagem treinados. Eles não têm conhecimento de passe, eles não têm conhecimento de energia, eles estão ali treinados só para como é que eles iam fazer a imposição das mãos. No outro grupo, foi realizado por médiuns passistas, não precisa ser médiuns ostensivos, são os médiuns que são acostumados a usar o passe. Constatou-se redução significativa na frequência respiratória que foi medida por meio de um monitor multiparamétrico e alterações positivas nos hemogramas, aquele exame que mostra se a criança tem infecção, se tem anemia, e também diminuiu o número de complicações desses bebês. Por exemplo, eles não precisaram usar antibióticos, nem drogas vasoativas, são aquelas que mantêm o coração batendo, e diagnóstico de anemia, foi tudo diminuído para a metade, conforme a pesquisa. O tempo de permanência também, após o término das intervenções, no grupo controle,
ou seja, naquele grupo em que os técnicos treinados por passe, foi em média de 23 dias, e as crianças permaneceram 23 dias ainda no hospital. Já no grupo que recebeu o passe espírita, 13 dias, diminuiu 10 dias os dias de internação dos bebês. No parâmetro estresse, avaliado pela dosagem de cortisol salivar de um grupo e de outro, não houve diferença relevante. Essa mesma equipe desse hospital fez também em adultos, 59 adultos internados nas enfermarias do Hospital das Clínicas, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Eles foram divididos em 3 grupos. Um fez imposição de mãos, conduzida por técnicos de enfermagem, por médicos, e outro grupo, controle, ficou sem ninguém fazer imposição de mãos, só fazendo tratamento normal, medicamentoso, etc. Os pesquisadores concluíram que houve diminuição significativa nos níveis mensurados pela escala hospitalar de ansiedade e depressão. Também diminuiu a tensão muscular desse grupo, avaliada pela escala visual analógica de tensão muscular. Constatou-se ainda melhora nos resultados medidos pela escala visual, nos parâmetros de dor também, frequência cardíaca e saturação periférica de oxigênio não foram constatadas diferenças relevantes. Mas a dor, tanto muscular quanto a dor de uma maneira geral, houve diminuição e houve também um bem-estar. Essa pesquisa, então, concluiu que nos adultos houve efeito do passe. Nos cardiopatas, os pacientes com doenças cardíacas, também divididos em 3 grupos, 41 pacientes com problemas cardiovasculares participaram da pesquisa. Os resultados publicados na edição de fevereiro desse periódico, que é bem científico, indicam que houve queda nos níveis de ansiedade e da tensão muscular nos alocados no passe. Vejam que benefício. No mesmo grupo, observou-se aumento na sensação de bem-estar e na saturação periférica de oxigênio, que foi avaliada pelo oxímetro de pulso. Hoje todo mundo já sabe que é oxímetro devido à Covid. Nos parâmetros dor, depressão e frequência cardíaca não houve diferença significativa. Mas, se houve melhora na saturação do oxigênio, já é algo que melhora muito a qualidade de vida e a melhora mesmo da doença do paciente. Então, essa foi a pesquisa no Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E aí, Marlene Nobre, da Associação Médico Espírita do Brasil, que hoje já nos assiste lá do mundo espiritual, ela diz: doença é algo complexo. Sabemos muito sobre suas verdadeiras origens, já conhecemos muito, mas podemos dizer que ela está relacionada a um momento de transformação do corpo espiritual, quando este procura eliminar os seus desequilíbrios internos. Nós sabemos que quando temos alguma doença, é um alarme, nosso corpo está pedindo socorro. Algo errado estamos fazendo com esse corpo, com o presente que o Pai nos deu para essa encarnação. É certo, porém, que a dor, para ser benéfica, tem de nos transformar em pessoas melhores. Com ela, devemos aprender a ser mais paciente, generoso e humilde. Porém, ainda temos esbarrado muito em preconceito, e isso pode desestimular a investigação nessa importante área da saúde. Eis aqui o motivo de não encontrarmos pesquisas, porque se alguém diz que vai fazer uma pesquisa sobre prece, efeito da prece num paciente, efeito do passe, o próprio orientador dessa pesquisa torce a cara, a equipe que vai autorizar a pesquisa torce a cara, Então, realmente, ela tem razão quando diz que tem muito preconceito. No futuro, com a construção de uma espiritualidade mais ampla, essa é a nossa esperança, quando já está instituída a disciplina de espiritualidade em muitas universidades do mundo, Então, quando a espiritualidade estiver ampla dentro da medicina, teremos maior compreensão do que seja a cronogenética e os mecanismos genéticos em geral, porque entenderemos melhor quais são os verdadeiros mecanismos através dos quais as doenças surgem em determinadas fases da existência física. Então, a cronogenética é justamente isso, crono quer dizer tempo, Então, nós vamos pensar assim: eu estou com 60 anos,
Por que essa doença não me apareceu aos 40, que eu tinha mais condição de me recuperar, não é? Então, a cronogenética vai nos explicar isso. A fé, o merecimento e a destinação do mundo que está além do físico, nós sabemos disso, segundo nossa história particular, são os elementos que determinam a ação da espiritualidade em nosso favor, promovendo o alívio de nossas dores. Então, nós temos participação na nossa cura, através da mudança da nossa conduta, dos nossos pensamentos. E aí tem uma outra pesquisa que fala o passe no espiritismo, cura ou salvação. Essa foi uma pesquisa da Cristina Galdino Alencar, uma dissertação de mestrado na Faculdade de Ciências da Religião da Pontifícia Universidade Católica PUC, em Goiás. Então, a pesquisa buscou resgatar a relação entre religião e medicina clássica. E é isso que nós estamos falando, né, da questão do passe, ajudando a medicina clássica. Ela fez uma revisão bibliográfica, então ela foi buscar várias pesquisas, em se tratando do diálogo entre a religião e a medicina. E aqui, o que nos interessa é o último capítulo, que está aqui nesse próximo slide. O último capítulo da pesquisa foi tratado, então, sobre a doutrina espírita, seus precursores e formas de tratamento comuns ao espiritismo, mais especificamente o passe, a técnica de magnetização mais comum ao espiritismo. Notou-se que esse ritual de cura pelas mãos se desdobra mediante técnicas diversas, porque a gente falou, né, que existe diferença até de um centro espírita para o outro, mas todas com o mesmo fim, seu equilíbrio e alívio do estado de doença, cura física ou salvação espiritual. E aqui nós temos umas imagens de várias técnicas, e a gente sabe que a técnica em si, não existe uma melhor que a outra, que as técnicas são... A técnica principal é a que vem do passista, né, que é o amor, e de quem está recebendo, que é a fé. E aí ela continua em todo o seu texto, a discussão lá das pesquisas, ela continua colocando textos de estudos sobre o espiritismo e sobre passe. Então, ela vai explicando sobre o espiritismo para poder chegar no passe. Conforme a doutrina espírita, o espiritismo corresponde à promessa do Cristo de enviar o Consolador no momento oportuno para curar os enfermos de espírito. Apesar de nem todos os familiares dos doentes beneficiados simpatizarem inicialmente com os preceitos espíritas, muitas vezes os mais sensíveis acabam aceitando a tese da reencarnação e a ação kármica da lei de causa e efeito, que, de acordo com a visão espírita, rege os destinos da alma em prova educativa na matéria, que é algo muito lógico. Deus é Pai, Ele não castiga. Ninguém está aqui para sofrer por um castigo. Nós temos um nome muito mais apropriado, que é resgate, e que é corrigir erros. Então, nós cometemos erros, e aí nós nos arrependemos, e aí nós vamos corrigir esse erro através do amor. Vamos nos dedicar a alguém que nós fizemos tanto mal em vidas passadas. Essa é a lei de causa e efeito. E para que haja cura mesmo do nosso corpo, nós temos que começar curando nossa alma. Esse texto que ela trouxe é justamente o que a doutrina espírita vem pregando. E aí continua. Quando a dor, o sofrimento e a angústia se alojam no ser humano, eles procuram algo que possa os recompor e reestruturar sua existência. Esse é o motivo das pessoas procurarem a casa espírita, embora, como ela disse no texto anterior, a família às vezes nem concorde, porque é de uma religião até cheia de preconceitos com o espiritismo. Porém, como se diz, na hora H, na hora em que está tudo muito ruim, as pessoas vão apelando para tudo, eles costumam chegar dizendo isso no atendimento fraterno. Eu não sou espírita,
minha família é de tal religião e às vezes dizem assim, nem sabem que eu estou aqui. Mas eu já estou apelando para tudo, quer dizer, para tudo, mal sabendo que ali está o tudo, né? O que é o tudo? É Deus. Então, a pessoa vai para esse tratamento esperando recompor, né, o seu corpo físico e, muitas das vezes, inicia-se pelo mental. A missão verdadeira da doutrina espírita é chamada consoladora, destinada à reforma íntima do homem. É a função verdadeira do centro espírita, célula moderna do cristianismo, interpretar a essência dos ensinamentos evangélicos à luz do espiritismo, viabilizando a implantação do reino de amor e fraternidade no mundo. Não é o objetivo do espiritismo remendar corpos, mas sim cuidar de almas, ou seja, curar os corpos através da alma. E aqui eu lembro de uma colega que uma vez falou para mim, como que eu vou entender espiritismo se vocês têm uma Bíblia diferente, vocês têm um evangelho diferente? Eu disse, então você nunca leu o evangelho segundo o espiritismo. Porque as pessoas veem o título assim, o evangelho segundo o espiritismo, elas pensam que é um novo, que Kardec inventou um evangelho. Segundo é a interpretação. Então, quando eu digo que eu estou falando aqui segundo doutor fulano, que foi o cientista que pesquisou, eu estou falando da interpretação que ele deu às pesquisas que ele fez. Então, nós sabemos como Kardec pesquisou, como ele mandou perguntas para médiuns de todo o mundo e compilou. Ele não inventou. E as perguntas que ele fez foram todas respondidas através do Evangelho de Jesus. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo fala do Evangelho de Jesus. E existe esse preconceito, infelizmente. E aí ela continua. Não se deve pretender transformar a casa espírita em consultório médico. E isso nós temos que ter muito cuidado, principalmente quem faz atendimento fraterno. Nós batemos sempre nessa tecla, não é? E não é pelo fato de sermos médicos, não. É pelo fato de sermos coerentes. Se uma pessoa tem um diagnóstico clínico, um diagnóstico médico, e que ela toma seus medicamentos, nós não podemos dizer a ela o que ela espera. Ela espera dizer que nós possamos dizer-lhes, largue seu remédio que o espiritismo vai curar. Não pode, não pode. A casa espírita não é um consultório médico. Nota-se que o centro espírita é um hospital para a alma e não para o corpo. A cura deste poderá ocorrer como consequência da cura daquela. Então, aqui ela já está nos respondendo o título da nossa palestra. O passe cura o corpo ou a alma? Cura os dois, mas inicia-se tudo pela alma, pelo nosso espírito. E aí as conclusões dela diante dessas pesquisas que ela descreveu aqui tudo, que ela encontrou e agora ela conclui. Os espíritos benfeitores auxiliam os médicos e profissionais de saúde que se devotam a curar o ser humano. Esses profissionais também constituem uma legião de missionários úteis à humanidade. E aí vem a necessidade da humildade, porque médicos são instrumentos, não são santos, não são Deus. O espiritismo não é destinado a concorrer com os médicos terrenos, nem tem a pretensão de se sobrepor à sua capacidade profissional, já falamos isso. As curas obtidas por meio da mediunidade têm como objetivo principal chamar a atenção do enfermo, é a reforma íntima. E aí ela conclui, assim, o passe tem exercido um papel fundamental no processo terapêutico oferecido pelo espiritismo. Afinal, ele é um método magnetizador. Quando fala magnetizador, nós estamos entendendo que é energético, que é passar os fluidos de cura, né? Mais comum no espiritismo, nos tratamentos físico e espiritual. Percebeu-se com isso que, na verdade, a cura é alcançada como meio de proporcionar à pessoa em estado de doença o entendimento da necessidade de seu reequilíbrio integral. Lembra da Organização Mundial de Saúde, dizendo que a saúde, a definição de saúde é integral, mas também o crescimento espiritual
e está lá na definição da Organização Mundial de Saúde Espiritual. Com isso, percebeu-se que o passe auxilia a medicina clássica na possibilidade de a pessoa alcançar cura tanto para o físico quanto para a alma. E, gente, então, nós vamos agora para os últimos slides e vamos dedicar esse momento para algo que está muito em voga, que é sobre imunidade. Muitas pessoas estão desesperadas com essa pandemia que assolou o mundo, a Covid. E as pessoas ficam em busca de como melhorar a imunidade. E elas ficam tomando vitaminas, alimentação ótimo, maravilha. Vitaminas nem tanto, que elas não são isentas de efeitos colaterais quando não indicadas por um médico. Mas nós temos que lembrar que nós precisamos, principalmente, da imunidade espiritual. Joana de Ângeles nos diz, sendo a doença um efeito de distúrbios profundos no campo da energia pensante, ou seja, no espírito, então ela é um estado do ser humano, indicando que sua consciência não está mais em ordem. Ou seja, sua consciência registra que não há harmonia. Vocês lembram lá da cronogenética que nós falamos, que nós ainda vamos entender muito sobre isso? Então, em determinado momento da nossa vida, a nossa consciência, que vem, que está no nosso espírito, vem marcada por atos que fizemos contra nós mesmos ou contra outro, mas principalmente no caso da doença é contra nós mesmos, e nós estamos eivados de culpa, de traumas, e em determinado momento aquilo eclode sob forma de doença. Então, nós temos que nos preparar para a imunidade espiritual. Existe um campo energético individual nos seres vivos. E o campo energético do vírus, ele não está no nosso nível. Nós é que nós diminuímos nosso campo energético, nosso nível vibratório, e aí o vírus nos alcança. Óbvio que eu não estou dizendo que basta isso, que eu posso ali andar sem máscara, que eu posso nem usar álcool gel e não preciso me distanciar das pessoas se eu tiver na prática do bem, se eu tiver com bons pensamentos, se eu tiver alimentação saudável. Não é isso. Isso é um dos componentes, porque do que adianta você estar saudável fisicamente, com alimentação saudável, você não é obeso, você não é hipertenso, você não tem as chamadas comorbidades. E aí você se contamina do vírus. Então, você está com sua imunidade espiritual que não está boa. E por isso que nós vemos pessoas que, jovens ou nem tão jovens, adultos jovens mesmo, que sucumbem diante da pandemia, porque não estavam preparados espiritualmente para enfrentá-la. E falando da imunidade, nós temos aqui uma pesquisa, sobre o efeito de palavras e de pensamentos no nosso campo energético. Então, assim também atinge a nossa imunidade. Essa pesquisa é sobre energia equilibrada para manter a imunidade em alta. Então, o poder da mente humana sobre os fluidos do corpo. E um pesquisador cientista japonês, Masaru Emoto, conduziu experimentos com um grupo de crianças onde, de mãos dadas, ao redor de um recipiente de água, emanaram vibrações de gratidão, amor, também de medo, entre outras. As moléculas de água que foram expostas à frase "eu te odeio" estavam amareladas e disformes, enquanto lindos cristais transparentes se formaram em emanações de amor, paz e gratidão. Quer dizer, quando falavam palavras de amor, de paz e gratidão, as moléculas da água ficavam lindas. E quando falavam palavras ruins, como "eu te odeio", ficavam amareladas e disformes. Dito isso, vale lembrar que apenas 15% da população está acima do nível crítico de consciência. Ou seja,
15% da população está com uma imunidade espiritual boa. Então, o que nós vamos concluir é que o passe realmente pode curar nosso corpo físico, pode prevenir doenças, mas ele tem que inicialmente tocar a nossa alma. E o que depende do passe ou de qualquer tratamento desse complementar integrativo ter o efeito é nós estarmos preparados energeticamente para recebê-los, tirar os nós, os bloqueios, nos libertar das algemas da culpa, do medo de pegar Covid, medo de tudo, do ódio, da falta de perdão, da falta de paciência, da falta de tolerância. Tudo isso é que vai realmente nos curar. E como sempre, nós encerramos nossa palestra com uma oração, e eu vou ler, então, uma oração pela cura. A oração para Dr. Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes, suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te conhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda, o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Assim seja. Muito obrigada. E até a próxima.